Boa noite, pessoal. Então vamos fazer um exercício aqui de tensões, tá? Agora tensões devido a agentes externos, né? Construções. Então eu peguei um exercício bem completo aqui para poder gravar essa videoaula aqui para vocês acompanharem e entenderem como é que funciona os mais variados tipos aí de placas circulares, quadradas, situações de escavações localizadas, cargas pontuais e assim por diante, tá? Então, esse exercício aqui é um exercício que normalmente eu sempre faço com os alunos em sala, é um exercício bem completo e bem extenso também, tá? Normalmente a gente demora umas 2 aulas para fazer em sala de aula, então isso explica o porquê o vídeo provavelmente ficou um pouquinho longo, mas daí vocês têm tempo aí para olhar e reolhar ele e tirar as dúvidas que possam surgir aí, né, depois também com a gente direto aí por e-mail e assim por diante. Então vamos ler o exercício aqui e entender como é que ele funciona, tá? Então, ele fala aqui no perfil do terreno aqui indicado abaixo, né, será feito diversas construções. Dentre as construções, a gente vai ter um edifício, né, com 24 pavimentos. A gente tem aqui a planta dele, tá? Ele é retangular, né? Tem um formato meio irregular aqui. O ponto de análise em profundidade para avaliar os carregamentos que estão chegando, como eu já tinha adiantado para vocês na última aula, né? Para esse tipo de exercício, agora eu sempre vou ter um ponto em planta definido, que é o ponto de análise. Então, o ponto de análise é esse ponto M, só que ele vai estar lá embaixo, é um ponto em profundidade, né? Que a gente tem um corte aqui na sequência, mostrando como é que é o terreno. Então, o ponto M ele vai estar passando bem nesse alinhamento aqui, ó, nessa área aqui. Então, esse alinhamento é bem aqui o centro dessa escavação, dessa área aqui. Então, o ponto M está aqui. E ele fala no enunciado lá que é a cota de análise, né? A gente pode ler aqui rapidinho, tá? Então, ele fala ó, que o edifício que vai ser construído é 24 pavimentos, ele está apoiado na cota menos 2 metros, bem como, né, também uma torre que vai ser executada aqui, que está nesse ponto. A torre já está até indicada, é uma carga pontual, 500 toneladas. Mas como que eu sei que é uma carga pontual? Porque não tem dimensão definida para esse quadradinho, então é considerado uma carga pontual, tanto é que ele me deu uma carga pontual, ele me deu uma tensão. Então, é só tomar cuidado com a unidade, toneladas na unidade internacional para aplicação nas equações. Aí, então eu já tenho 2 carregamentos. Eu tenho o edifício e a torre, que é uma carga pontual, e uma placa, né, que é o nosso prédio. Ao mesmo tempo, ele fala que também que vai ser realizada uma escavação circular nessa área aqui. E essa escavação a gente consegue perceber ela aqui na planta de corte. Ó, então foi feita uma escavação. Anteriormente a gente tinha um nível natural do terreno passando aqui. E aí foi escavado toda essa área aqui. O que mais que ele fala pra gente? Ele fala que né, essa escavação teve um formato cilíndrico, circular ali, com 1 metro de altura, 7 metros de diâmetro, ou raio 3,5 metros. Né? Então, a gente consegue verificar aqui, ó, a escavação foi 1 metro. Tá? E o raio eu consigo puxar aqui né, na planta baixa aqui da minha situação. O diâmetro tem 7 metros, raio 3,5 metros, é o raio interno aqui. Ó. O que ele fala na sequência? Ele fala que o material que foi escavado dessa área circular, interna aqui, foi realizado um aterro com a mesma densidade desse solo original aqui, só que esse aterro foi feito ao redor aqui dessa escavação em forma anelar. Então é essa área achurada que eu tenho aqui. Ó, tá? E aí a gente olhando no corte, a gente já percebe que né, esse material que eu tinha aqui 1 metro foi escavado, foi feito esse aterro, que é essa área aqui. Ó. Então isso aqui está ao longo de todo aquele círculo ali, aquela circunferência, e aí ele me deixa já com a pulga atrás da orelha aqui, que ele me deixou uma incógnita aqui. Eu não sei qual é a altura da Terra. Eu vou ter que calcular isso aqui. Mas como é que eu sei qual é a altura da Terra? Ele me deu a dica aqui em cima. Que a escavação que foi né, feita, realizou-se o aterro, e que esse aterro aqui apresenta mesma densidade. Né? Então essa é a nossa dica aqui, que é onde os alunos geralmente né, têm que prestar atenção em leitura de enunciado. Quando ele fala para a gente que a densidade é a mesma, significa dizer que, como o material é o mesmo, que eu estou removendo aqui e colocando ali, a massa é a mesma, então o volume também é o mesmo. Ou seja, eu posso fazer uma igualdade de volumes. O volume escavado tem que ser igual ao volume aterrado,
O volume escavado é fácil de determinar, porque é um cilindro fechado, cheio de solo. E o aterro é já um pouquinho mais complicado, né? Porque na verdade é um anel de solo. Então eu vou ter que fazer a área do círculo maior menos a área do círculo menor vezes a altura. E a altura vai ser a minha incógnita, eu consigo resolver o problema. Então a gente vai ter esse cálculo aqui adiante. Na sequência ele também fala que foi feito também um aterro de comprimento infinito, que é uma coisa diferente, que a gente não tinha visto ainda, com altura de 3,80 m e um peso específico de 16,5. Então, o aterro está aqui representado, tá? É de fora a fora, toda essa largura. Então, essa torre só está com a indicação, né, que é a torre aqui. O aterro está indicado aqui. Então, essas duas linhas bem grossas aqui estão indicando que eu tenho um aterro. E se você olhar no corte, você vê o aterro aqui. Ó. Então, uma plataforma de aterro que foi executada, provavelmente com a rodovia, alguma coisa que está passando aqui em cima. O peso específico foi informado no enunciado, está informado aqui também. E esse aterro tem 3,80 m, conforme o enunciado fala também. Então, o que é esse aterro? Esse aterro também tem que ser considerado como um acréscimo de tensão que eu vou ter, só que esse acréscimo de tensão ele tem uma dimensão definida. Né? Então, ele tem 10 metros de largura e ele está a uma certa distância do ponto M. Nesse caso, eu não posso considerar que esse aterro aqui, né, eu posso fazer aquele, por exemplo, aquele cálculo de tensões geostáticas, 16,5 vezes a altura já direta e somar. Não, porque se eu considerar isso, eu estou considerando que esse aterro é de fora a fora, tudo. E não é isso que tem aqui, né? Eu tenho um aterro com área localizada. Sempre quando eu tenho área localizada, tanto escavação quanto acréscimos devido a aterros, eu sempre tenho que considerar como placas. Então aqui no caso eu vou trabalhar com placas retangulares, assim como o edifício. Então a gente vai fazer essa continha junto aqui agora também. Então eu tenho 4 tipos de carregamentos, né? Placas quadradas com comprimento infinito, escavações circulares com aterros circulares, então tudo ábaco circular, e uma carga pontual. Ok? Repara que no exercício, o que ele estava me pedindo? Calcular os acréscimos e alívios de tensões totais na cota menos 10 vertical que passa pelo ponto M. Então, aqui a gente também tem que interpretar. Tá? Quando ele pede para mim os acréscimos e os alívios, repara que ele só está querendo saber o que está sendo acrescido devido a obras e o que está sendo aliviado devido a escavações, alguma coisa assim. Então, eu só vou fazer os cálculos em cima das obras aqui. Apesar dele ter me fornecido todo esse perfil de solo aqui, tá? Esse perfil de solo eu vou usar os pesos específicos aqui, principalmente da primeira camada, para computar esse alívio da escavação e assim por diante. Porém, como ele não me pediu a tensão total e nem a tensão efetiva que chega na cota menos 10, eu não vou precisar ficar calculando tensão geostática da camada. Repara como muda o exercício, a forma de apresentação do resultado, se eu alterasse esse texto aqui. Ó. Se eu alterasse esse texto para determinar a tensão total final que chega na cota menos 10, o que ele quer dizer? Ele queria dizer, no caso. Eu deveria calcular todos os acréscimos e alívios, e além dos acréscimos e dos alívios, eu precisaria determinar a tensão geostática que chega na cota menos 10, e assim, né, no caso, somar com esses acréscimos ou subtrair os alívios para poder definir uma tensão total que chega lá embaixo, no final, após as construções. Quando eu falo tensão total final, significa que é após as construções. E a total é o tipo de tensão. Se ele colocasse, por exemplo, no pedido aqui, ao invés de tensão total final, tensão efetiva final, daí eu precisaria achar a tensão total primeiro geostática devido ao solo, subtrair a pressão neutra, se eu tiver lençol freático, nesse caso aqui, ó, eu tenho um nível d'água estabelecido aqui, então eu deveria subtrair a pressão neutra da cota menos 3 até a cota menos 10, e finalmente somar os carregamentos e subtrair as escavações, que são os alívios, para determinar o meu valor, a minha resposta final. Então, mas não é esse caso, né? É só para determinar os acréscimos e alívios, então o exercício é um pouquinho mais simples. Então, vamos começar aqui fazendo a torre, que é o mais simples das 4 obras que a gente tem aqui, que é uma carga pontual. Então, eu já deixei aqui meio pré-feito para facilitar. Quando eu trabalho com carga pontual, eu vou ter aquela fórmula de cargas pontuais, né? Então, o delta, né, o acréscimo de tensão devido à torre na cota menos 10 vai ser igual a. Aí a fórmula
se vocês recordam, né, para carga pontual é sempre 3 vezes a carga. Como a carga da torre, a gente viu aqui em cima, é 500 toneladas, eu vou multiplicar por 10 para converter para quilonewtons. Então, 3 vezes 5.000, dividido por 2π r à quinta. Esse r é o vetor raio, eu já vou mostrar para vocês. E aqui vezes 10 à terceira. O que é esse 10 à terceira? O 10 à terceira, o 10 ali é o z. E o z, a gente, não sei se vocês recordam, o z ele é a distância entre a cota de apoio e a cota de análise. Então, a minha torre, se vocês verificarem aqui no desenho, a gente consegue já perceber isso. Então, a torre está aqui, apoiada na cota 0, e a minha cota de análise é a cota menos 10 aqui no meio da escavação, que está nesse ponto. Então, eu tenho 10 metros, né, de diferença entre as duas cotas, e devido a isso, eu vou ter uma distância aqui em linha reta, né, que vai ser o meu raio aqui que eu vou ter que determinar na sequência. Então, o z é o mais fácil da fórmula, eu já coloquei aqui que é 10 ao cubo. Ok? O r, eu vou ter que fazer uma composição aqui, um esqueminha para poder definir. Como é que funciona aqui? Ó? Então, o r é um vetor de distância que vai sair debaixo da torre, né, desse ponto de aplicação de carga da torre, e vai vir em linha reta até o ponto M. Só tomar cuidado, porque esse vetor ele é um vetor em profundidade. Aqui, quando eu estou olhando o desenho, eu estou olhando o desenho por cima. Então, eu estou olhando o desenho em 2D aqui, e quando eu tenho uma linha reta ligando esse centro do ponto de carga aqui até o centro até o ponto meu de análise, essa diagonal que eu tenho aqui é uma diagonal que está no mesmo plano horizontal, está na superfície. Só que o vetor R ele é um vetor que vai em profundidade. Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiramente, eu preciso achar essa distância em diagonal, e na sequência, né, quando eu acho aquela distância em diagonal, é como se eu estivesse achando a distância direto daqui, do centro da torre, até o centro do ponto aqui na superfície. Vai ser essa distância que eu vou achar ali em diagonal direto. Aí, como eu sei que aqui até, né, o ponto de análise são 10 metros, eu vou ter um R aqui, um vetor R que vai vir, que eu vou definir na sequência. Para ficar mais fácil o entendimento aqui da questão da torre, fiz um esquema aqui para facilitar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a diagonal, né, a hipotenusa, no caso de um triângulo retângulo que eu vou ter, ligando o ponto de aplicação de carga até o ponto meu de análise. Então, as distâncias aqui, 5 e 7 metros, foram extraídas do próprio desenho. 5 metros e 7 metros aqui, que a gente tem essa cota aqui em cima. 7 metros, que é daqui do ponto até o ponto M, né, na horizontal. Com isso, eu vou achar essa hipotenusa, que dá 8,6 metros. 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado, tira a raiz. Na sequência, esse valor não é o R, né? Na sequência, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma situação em perfil. Tá? Perfil, aqui é planta. Em perfil, em profundidade, eu vou ter a torre, com a carga sendo aplicada aqui. Eu tenho a distância em profundidade aqui, né, na vertical aqui entre as cotas. Cota da apoio da torre é na cota 0, como a gente já tinha visto, e a cota de análise é na cota menos 10. Então eu tenho essa hipotenusa, que é 10 metros, e eu tenho o x, que no caso é essa distância em diagonal que eu estou vendo, né, que eu calculei aqui agora de pouco, que é 8,6 aqui. Ó. Então eu vou ter novamente um segundo triângulo retângulo, né, que eu estou analisando o problema tridimensional, 10 ao quadrado mais 8,6 ao quadrado, e tiro a raiz para definir esse R aqui, que é o meu vetor distância em linha reta em profundidade. Então, fazendo a continha, eu vou achar um valor, né, conforme eu coloquei aqui a resolução, de 13,19 metros. E aí isso aqui é elevado à quinta. Então, fazendo a continha, esse valor vai me dar 5,98, e aí a unidade de tensão, kilonewtons por metro quadrado, ou kPa, é a mesma coisa. Tá? Então, a unidade aqui é simples. Ó. Aqui é quilonewton em cima, que eu transformei de toneladas para quilonewton, multiplicando por 10. Embaixo é metro à quinta, e aqui em cima eu tenho metro ao cubo. Então, fica metro ao quadrado embaixo. Então, fica quilonewton por metro quadrado. Fechou. A segunda obra que eu tenho, né, então a torre eu finalizei. A segunda obra que eu tenho é esse edifício.
Tá? Então, o edifício, eu tenho que pegar todas essas placas do edifício com relação ao ponto M. Então, primeira dica, né, que a gente já tinha visto é sempre fazer uma linha vertical passando pelo ponto e uma linha horizontal passando pelo ponto. Só de fazer isso, eu já verifico que os dois quadrantes superiores eu não tenho placa, não possuo placa nesses dois quadrantes superiores do meu prédio. Eu só vou ter placa no quadrante inferior esquerdo e no quadrante inferior direito, né? Fechando aqui o retângulo. Ou as duas linhas aqui, eu vou ter essas duas. Então, eu tenho que montar daí um esqueminha. Eu já fiz um esqueminha para facilitar um pouquinho a análise aqui, ó. Tá? Então, é isso aqui que eu tenho ali do edifício. Quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito. No quadrante inferior esquerdo, eu vou ter somente essa placa aqui. E no direito, eu vou ter essa placa aqui, que é bem irregular, complicadinha para fazer. A do lado esquerdo é bem mais fácil, né? Eu sei que todas as placas têm que sair obrigatoriamente do ponto M. Então eu vou ter que sair com a placa daqui, vir até o final, pegar tudo, né? Como a gente já tinha visto na última aula, e depois subtrair essa segunda placa aqui, que é essa área menor aqui. Que daí também vai estar saindo do ponto M. Na sequência, do lado direito, de maneira simplificada, eu sempre, né, como a gente já tinha visto também, sempre vou pegar uma placa com tudo, até aqui embaixo, até a linha pontilhada. Eu tenho que pegar até a linha pontilhada. Por quê? Porque se eu pegar até aqui na parte superior, eu não vou estar saindo do ponto P a minha placa, então está errado. E na sequência eu tenho que subtrair esse retângulo que é bem estreito aqui, um retângulo de 1 metro de largura. Eu sou obrigado a fazer isso, tá? Porque eu não posso pegar só essa área aqui, porque senão o ponto M não está saindo do canto da placa. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que sair com a plaquinha lá do ponto M, vir aqui com 1 metro, né, de altura aqui e pegar tudo isso aqui. Na sequência, eu tenho que subtrair essa parte aqui de baixo, então eu também, novamente, tenho que sair do ponto M com a placa e vir e remover tudo. Quando eu faço isso, eu estou removendo essa área de cima aqui 2 vezes. Então eu tenho que adicionar ela mais uma vez, que é só um retângulozinho pequenininho aqui, ó. E aí eu fecho o problema. Então, para facilitar, eu fiz um desenho com a representação das placas e as dimensões, tá? Então, de maneira simplificada aqui, só para a gente já ver aqui as dimensões. Então, ó, eu sei que aqui no total, né, pelo próprio projetinho aqui, eu tenho 12 metros aqui de placa, mais 1 metro em cima de folguinha aqui, que é até o ponto M. 13 metros no total. A placa total aqui tem 20 metros, sendo que 5 metros está do lado esquerdo, então eu tenho 15 metros do lado direito. Dos 15 metros do lado direito, 7 metros é essa área. Então, né, a gente sabe que para 15, com 7 metros, eu vou ter então 8 metros nessa parte aqui. Ó. Então, com isso, eu consigo fechar essas dimensões aqui que estão todas expostas aqui, que foi extraída do desenho. Então, essa placa, por exemplo, eu vou ter que pegar um retângulo saindo desde aqui de cima, que vai ter no total de 13 metros, ó, 8 mais 4, 12, mais 1, 13, por 5 de largura. E na sequência eu vou ter que pegar um segundo retângulo aqui com 5 de largura por 5 de comprimento. Em seguida, desse lado direito aqui, eu vou pegar novamente um retângulo daí grandão, como a gente já tinha falado, vai ser 15 de comprimento, por 13 aqui de largura. E aí, na sequência, eu tenho que subtrair os retângulos menores aqui, que então vai ser um retângulo de 15 por 1, mais um retângulo de 8 por 5, e finalmente eu vou somar aqui um retângulo aqui que eu tinha tirado 2 vezes de 8 por 1. Então, em resumo, a situação que eu vou ter vai ser a seguinte. Eu vou ter, né, esses desenhos aqui que a gente fez aqui para facilitar. Uma placa, né? Então, analisando primeiro, todas essas placas são do lado direito. Uma placa de 15 por 13, uma placa de 15 por 1, uma terceira placa subtraindo, né? 8 por 5, e finalmente eu vou adicionar a última placa que eu tinha tirado 2 vezes de 8 por 1. Do lado esquerdo, eu vou ter uma placa de 5 por 13 e vou subtrair aquela parte interna ali de 5 por 5. Com isso aqui definido, aí agora fica fácil. Eu tenho que achar os fatores M e N de cada uma dessas placas para poder fechar o meu trabalho. Então, para definir o M e o N, eu preciso saber o Z. Né? E o Z eu tenho que ficar atento, porque ele é, a gente já tinha visto já, né?
O Z ele é a distância entre a cota de apoio da minha estrutura, né, da minha placa retangular, e a cota de análise. A gente já tinha visto no exercício que, né, aqui está até escrito aqui, que o edifício de 24 pavimentos ele está apoiado na cota menos 2 metros. Então tem que ficar muito esperto com essa parte textual. Então esse edifício ele não está apoiado na cota zero, apesar de no corte não indicar, né, mas ele não está nem representado no corte para não confundir o desenho e até também porque a minha linha de corte está bem acima do edifício. Então a linha de corte só mostraria se eu estivesse cortando o meu edifício aqui. Então, na verdade, o meu prédio está apoiado aqui na cota menos 12. Tem uma escavação que foi feita, localizada por causa do subsolo, por exemplo, dele. Então, para não errar esse tipo de situação, é só você se perguntar. Qual é a distância entre a cota de apoio da placa e a cota minha de análise? Então, é da cota menos 2 até a cota menos 10. Então, isso me dá um valor, uma placa com Z de 8 metros, como está indicado aqui no nosso problema. Então, na sequência, o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer a definição do M e do N de cada uma dessas plaquinhas. Então, o M vai ser o menor valor, 13, dividido por 8, 1,625, e o N vai ser a maior dimensão, 15, dividido por 8, que dá 1,875. E isso foi feito para todas as demais placas. Então, tem todos os valores M e N determinados aqui, né, que daí vocês podem verificar na sequência. E com esses fatores M e N que eu vou entrar no Abaco para, né, calcular certinho lá os valores. Então, eu vou pegar duas placas aqui, né? Então, por exemplo, vamos pegar essa placa aqui, vou colocar um X nela, que é a primeira, e vamos pegar uma segunda placa aqui, por exemplo, essa daqui, para a gente exercitar a entrada no Abaco, para não ter dúvida. Então, vamos pegar a primeira. Então, valores do M 1625 e o N 1875. Então, vamos pegar o Abaco aqui, com o valor da primeira placa, que é 1,625 UM e o N é 1,875. Eu pego aqui no eixo X, que é o meu valor do N, o maior valor sempre, e vou traçar uma vertical aproximadamente no valor aqui. Né? Então, lembrar que a escala log. Então, por exemplo, aqui é 1, aqui já seria 2 e aqui já seria 3. Então, por exemplo, essa linha ela está errada nessa posição, eu tenho que mudar ela um pouquinho para trás aqui, para não ficar errado o meu resultado. Na sequência, eu vou pegar o valor do M e vou traçar, né, fazer uma curva seguindo o rumo das próximas ali, na posição onde seria mais ou menos essa minha curva. Então, essa curva aqui é de 1,625, eu vou fazer ela um pouquinho acima da curva de 1,6. Então, a curva de 1,6 está um pouquinho aqui para cima, né? Então, a gente daqui de cima a isso. E vou fazer uma segunda linha aqui em diagonal, mais ou menos, aproximando aqui o valor. Na sequência, onde encontrou essas duas aqui, eu vou trazer uma horizontal para eu definir o valor da minha resposta, que seria o fator de influência. Tá? Aqui aproximadamente está dando 0,23 alguma coisinha. Então você pega mais ou menos na escala o valor que está dando aqui. Então aqui poderia considerar 0,234, 0,233. O que importa é você pegar um valor que seja coerente aqui com relação à escala. Então não vai pegar 0,22 alguma coisa, né? 0,23 alguma coisinha menos que a metade. Então 23,2, 23,3, 23,4, alguma coisa assim. Tá? Então eu já tenho o fator da minha primeira placa. E a segunda placa? A segunda placa, eu vou pegar então ela aqui no exercício. Né? Então a gente viu aqui que a placa ela tem um M e um N de 0,625, né? E vamos entrar no Abaco com ela aqui para a gente conseguir fechar o nosso exercício. Então 0,625 estaria aqui, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06. 0,625 vai ser uma vertical a partir desse ponto aqui, ó. Beleza. Na sequência, eu vou fazer o mesmo procedimento, que é sair com um aqui, ó. Então o M0,6 está aqui. Então é o mesmo procedimento que a gente fez no anterior, um pouquinho acima do 0,6, tá?
Vou traçar aqui uma reta até aqui, para que eu consiga ter um valor aproximado. Na sequência, vou sair com uma segunda curva aqui, então vou ter que fazer mais ou menos aqui nesse meu caso aqui. E vou seguindo até pegar mais ou menos o ponto. Aqui eu vou fazer uma aproximação aqui, tá? Quando você for fazer a mão livre, faça certinho aí. E aonde encontrou esses dois pontos aqui, eu vou sair na horizontal e vou achar o meu fator. Então aqui, vendo aproximadamente, o valor está dando 0,11 alguma coisa. Então, não é complicado, é bem tranquilo, desde que você saiba o que você está fazendo aqui para não ter erro. Definir os dois valores, esses dois valores de coeficientes aí, dos fatores I, é um fator adimensional. E eu vou fazer isso para as demais placas todas ali do meu problema. Tá? Então, uma vez que eu defini isso para todas as placas do meu problema, eu vou traçar e começar a calcular certinho os resultados finais ali que o exercício está me fornecendo. Então, com os fatores definidos, determinados ali pelo ábaco, a gente já consegue fazer a definição aqui do fator final I. Para ficar mais fácil aqui, eu já resumi os valores, Então eu tenho a placa da direita resultante e a placa da esquerda resultante. A da direita, então tem aquela placa grande, de 13 por 15 que a gente acabou de fazer, Então do 0,234 aproximadamente. A gente na sequência definiu o valor para subtrair aquela placa um pouco estreita lá de 1 metro de altura por 15 de comprimento. Removemos também a outra placa interna, aproximadamente 8 por 5, e somamos aquela outra plaquinha ali que tinha tirado duas vezes, de 1 por 8 aproximadamente. Então a gente está somando ela para compensar, então o fator resultante aqui está dando 0,087, referente a essa placa do lado direito. Do lado esquerdo, o fator ali, a gente tem a placa maior, que é 13 por 5, e aquele que a gente acabou de fazer também com a plaquinha de 5 por 5, que deu 0,11 alguma coisinha. Então, valor final, 0,041. As duas placas elas se somam, porque elas formam um prédio só. Então, valor final, 0,128. Ok? A gente sabe que o acréscimo de tensão de uma placa circular ou quadrada sempre vai ser dado, numa determinada cota, no caso desse exercício de cota menos 10, sempre vai ser dado pela tensão superficial, ou seja, a tensão que a placa gera ali na superfície do solo, ali onde ela está apoiada, vezes o fator. Esse fator nada mais é do que uma porcentagem. Então, esse 0,128 aqui me indica que 12,8% da tensão da superfície vai chegar lá embaixo na cota menos 10. Então, eu preciso definir essa tensão superficial. Tá? Então, aqui no próprio exercício já tem essa informação. Se a gente subir, a gente vê aqui que o edifício tem 24 pavimentos e cada pavimento gera uma tensão ali na base de 12 kN por metro quadrado. Então, é um simples produto aqui entre os dois valores. Eu vou ter a tensão que o prédio gera ali na base dele, que é 288 kPa. Aqui tem uma coisa nova que a gente não tinha visto ainda, que o enunciado já me indica, se eu olhar aqui, eu voltar, que o prédio está apoiado na cota menos 2, um edifício de 24 pavimentos apoiado na cota menos 2. Quando ele me informa isso, ele já está ao mesmo tempo indicando o seguinte, olha, para eu executar esse prédio foi necessário escavar 2 metros em toda aquela área daquela placa do prédio. Então você já tem que ter em mente que, além do Z, a gente já considerou isso na determinação das placas, eu vou ter um alívio devido à escavação desse solo e essa escavação ela também foi localizada com a mesma placa, o mesmo formato do prédio. Então, para considerar essa escavação localizada do prédio de 2 metros, a melhor maneira e a mais simples é fazer a subtração já da tensão, diretamente da tensão do prédio. Então, o prédio tem uma tensão na base de 288, porém, a gente removeu 2 metros de solo para executar esse prédio. Então, qual que é o peso específico do material que foi removido, que foi o solo? Então, olhando o perfil aqui, a gente vê que a primeira camada tem dois pesos específicos, 18,5 e 19,2, que é o saturado. O solo que foi removido é dos 2 primeiros metros, então o peso específico é o natural de 18,5, acima do lençol freático. Então a gente tem aqui
18,5 vezes 2 metros que foi escavado. Por que eu não posso, né, só subtrair aqui, acabou e já gerar, ou, por exemplo, pegar a tensão lá no final e subtrair 18,5 vezes 2? Porque se eu não multiplicar esse valor final aqui pelo fator i, é como se eu estivesse indicando para o problema que foi escavado 2 metros de fora a fora, de todo o perfil de solo. E não foi isso que aconteceu. A gente está escavando 2 metros de solo, mas é só naquela área do prédio, então é uma escavação localizada. Então é por isso que eu tenho que computar essa escavação aqui, e não nas tensões geostáticas lá, que a gente faz peso específico vezes espessura e já subtrai direto. Não, não pode. Então aqui o que eu fiz? Ó? Eu peguei a tensão que o prédio gera na base dele, subtraí a tensão do solo, e achei uma tensão resultante. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa tensão resultante e vou inserir ela na fórmula como se fosse o sigma zero, porque daí essa tensão é como se fosse uma tensão líquida, é o que de tensão extra que você está aplicando lá embaixo em profundidade. Então 251 vezes 0,128, eu tenho um valor de 32,13 kPa, que está chegando lá embaixo na cota menos 10, né, que é uma tensão nova, diferente, que esse solo lá embaixo nunca suportou. Então, primeira parte do exercício eu matei. Aqui está escrito aterro, né, mas está errado. Aqui é prédio, ok? Aqui sim, aí o aterro localizado. O que é esse aterro localizado? É essa área aqui, que é a próxima obrinha que a gente tem. Esse aterro, né, então tem até o corte indicando ele, é uma plataforma com 3,80 metros de altura e peso específico de 16,5 kg por metro cúbico. Então, ele é uma placa também, uma placa com 10 de largura, só que repara que ela não me deu o comprimento dessa placa. Então, é uma placa que vem do infinito e tende ao infinito. Então, ela tem um comprimento muito grande, né, nas duas direções. E eu tenho que pegar essa placa com relação ao ponto M. Então, aqui a menor forma é o mesmo procedimento, é uma placa retangular. Eu vou passar uma linha na horizontal e vou passar uma linha na vertical pelo ponto M. E eu percebo que eu só vou ter essas placas no quadrante superior esquerdo e no quadrante inferior esquerdo. Como é que eu faço para pegar essa placa desse aterro só da parte de cima aqui? Ó? Então eu vou ter que sair com uma placa, né, do ponto M obrigatoriamente, pegando aqui, né, tudo, e na sequência uma segunda placa pegando uma parte menor aqui. Ó. A gente percebe aqui que eu vou ter uma placa maior de 20, né? Por que 20? Porque está saindo lá do ponto M. Então eu tenho 10 metros, mais 10 metros da própria placa ali do aterro. Então é 20 de largura. E, né, olhando só para cima, como essa placa ela tem uma dimensão bem grande, ela tende ao infinito. Então eu tenho um valor indefinido, mas que eu sei que é gigante aqui. Só que quando eu peguei 20, eu peguei tudo. E o aterro, na verdade, não é tudo. Ele só é o trecho da frente de 10, né? Então eu vou pegar uma segunda placa, subtraindo aquela parte interna de 10 e, novamente, até o infinito também. Então eu vou ter, basicamente, que entrar com duas placas. Uma, né, e no caso, o que é o Z? Né? O Z, como essa placa está apoiada na superfície, então é da superfície, que é a cota 0, até a cota lá embaixo de análise, que é a cota menos 10. Então meu Z é 10 nesse caso. Então eu vou ter a primeira placa, que vai ser o M, né, que aqui como o valor é infinito, tende a ser um valor bem grande. Quanto? Não sei. Mas eu sei com certeza que essa é a maior dimensão da minha placa, apesar da escala aqui não condizer com isso, tá? Então, esse valor é o meu N. E o meu N, o maior valor que eu tenho possível de ser obtido pelo ábaco é 10, a gente vai ver na sequência. E o M vai ser o 20 dividido pelo Z, que é 10. Então vai ser um M igual a 2. Então eu já tenho os dois valores definidos. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um valor de M, né, que vai ser 10 sobre 10, no caso 1, e eu tenho o valor do N, que é a maior dimensão, que é esse valor gigantesco, que eu não sei o valor dele, mas que pelo ábaco eu só consigo pegar o maior valor dele, que é 10. Então eu tenho as duas placas definidas, né, basta eu entrar lá no ábaco agora e pegar. Então vocês vão ver que no ábaco eu vou pegar bem a parte do limite ali do valor N, uma vertical, e o valor M é o valor onde está saindo a curva lá em cima. Então, esses valores são altos, né? Mas eu vou ter dois valores diferentes. E aqui você já tem o ponto diretamente lá no eixo, né? Já no eixo do extremo ali do ábaco ali. Então basta já levar direto uma horizontal até o outro extremo e eu vou achar esses dois valores. Quais são os resultados que eu vou ter aqui? Então vamos ver os valores resultantes aqui da nossa situação. Aqui o aterro eu vou ter a placa da esquerda acima, que é 0,248, a resultante,
e vou ter a placa subtração ali, né, que é aquela placa de 10, que dá 0,20 aproximadamente de valor resultante. Uma menos a outra dá 0,046, tá? Como a placa de baixo ela é idêntica à placa de cima, ela tem a mesma largura e também vai ao infinito, então a ida é anterior, então eu tenho o mesmo valor, 0,046. Como são duas placas somadas, né, porque eu tenho a plataforma abaixo e acima, então ela segue, né? Então vai ser 0,046 vezes 2. Então dá 0,092 e é o fator I da placa. Como é uma placa retangular, o acréscimo de tensão desse aterro na cota menos 10 é dado pela tensão superficial do aterro, vezes esse fator que eu acabei de achar, que no caso é 9,2% da tensão lá da superfície. Aqui é bem simples, né? O aterro, a gente já tinha visto anteriormente, tem 16,5 kN de peso específico vezes 3,80 metros de altura, que é a tensão que ele está gerando na base, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, 16,5 vezes 3,8, essa é a tensão, vezes o fator que a gente acabou de determinar, e isso me resulta num acréscimo de tensão de 5,77 e acabamos o aterro localizado. Bem simples, tá? Já matamos 3 obras, vocês percebam que não é difícil, é só prestar atenção no que está sendo feito. E a última obra agora que é a escavação circular, é a mais chatinha para ser feita, tá? Nesse exercício em específico, repara que o ponto de análise ele está contido bem no centro do círculo. Tanto do centro do aterro, né, da escavação, que é o círculo interno, quanto do aterro que foi feito em forma de anel. Então eu posso usar tanto o ábaco quanto a fórmula, tá? Eu vou explicar pelo ábaco, porque daí pelo ábaco você pode fazer qualquer tipo de exercício, você não depende da fórmula, mas se quiser utilizar a fórmula, os dados estão lá e são os mesmos dados que a gente utiliza no ábaco, então não tem segredo, tá? Então, seguindo o raciocínio aqui, ó, o acréscimo de tensão devido à escavação, na verdade não é um acréscimo, né, é um alívio, é a variação das tensões ali devido à escavação. Na cota menos 10 vai ser dado pela mesma fórmula, né, que é placa circular igual a placa quadrada nesse caso. Para que eu consiga entrar no ábaco, tá? Então eu estou analisando primeiramente, né, só relembrando, eu vou analisar primeiramente somente essa escavação aqui, ó. Então antes o terreno originalmente ele estava aqui reto aqui, ó. E eu escavei esse cilindro de solo aqui. E esse cilindro, se você olhar aqui em cima na planta, tem 7 metros de diâmetro. Então, um raio de 3,5 metros aqui. Ó. Essa área do miolo aqui foi escavada. Qual que é a altura da escavação? 1 metro de altura. Tá? Então, um cilindro com 1 metro de altura, 3,5 metros de raio. Eu sei que o R, para entrar no ábaco, é o raio, 3,5 metros. Na fórmula tem um R também, é o raio. E o Z, nesse caso, é 9 metros. Por que o Z é 9 metros? Por definição, o Z é a cota onde está apoiado o material, que foi aterrado ou que foi escavado, até a cota minha de análise. A cota minha de análise é fixa, menos 10. E o material que eu estou escavando, ele estava apoiado, gerando tensão na cota menos 1. Ele estava escavado, ele estava apoiado nessa cota aqui, ó. Então, da cota menos 1 até a cota menos 10 é 9 metros. Então, por isso que eu tenho um Z de 9 metros aqui, ó. Então, repara, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E o X? O que é o X que a gente tinha visto lá na última aula? O X é a distância no mesmo plano horizontal, tá? Entre o ponto de análise e o centro do círculo. Então, o ponto M ele está contido exatamente no centro do círculo. Então, o X é zero nesse caso. Eu não tenho distância entre os dois pontos. Então, aqui é bem fácil, né? Para entrar no ábaco, eu preciso definir a relação x sobre r, que como x é zero. E a relação z sobre r, que nesse caso aqui vai ser 9 dividido por 3,5, vai me dar um valor de 2,57, tá? Então, eu vou entrar com esses dois valores no ábaco. Então, vamos entrar aqui para verificar. Aqui está o ábaco de placa circular. Aqui em cima eu tenho o valor de x sobre r. No meu caso aqui, o valor do x sobre r me dá um valor de zero, que a gente já tinha definido. E aqui o valor do z sobre r, a gente acabou de definir, era 2,57. Então repara, quando você olha um ábaco igual a esse, que eu tenho uma situação aqui que cada quadradinho é 0,2 na escala. Então, ó, 2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3 na escala. Então, 2,57 vai ser aqui, ó, 2,2, 2,4, 2,6 aqui, aqui 2,5 vai estar bem aqui no meio. Então, é praticamente o 0,2 aqui, ou 0, alguma coisinha. Então, o que você vai fazer? Aqui nesse caso, eu não vou ligar ponto, né? Porque o meu x sobre r
É a própria linha vertical que está vindo aqui. Então, 2,57 vai estar aproximadamente aqui, ó. Que valor que corresponde a esse 2,57? Então, olha a curva aqui. A curva que está bem próxima aqui é a curva de 0,2. Se esse valor você está considerando que está um pouquinho para baixo do 0,2, então ele é um valor que é um pouquinho inferior a 0,2, porque a curva de baixo é 0,15. Então, talvez seja 0,19 alguma coisa, tá? Para arredondar, numa situação dessa, você pode considerar que o valor é aproximadamente 0,2, não tem problema. Então, voltando no exercício aqui, ó, a gente tem um fator aproximado de 0,2. Tá? E com isso eu fecho essa primeira parte. Por quê? Porque eu sei que o material que foi escavado, a tensão que aquele material gerava era 1 metro de solo, vezes o peso específico do material. O peso específico é o peso específico do solo ali, que está no perfil, que é aquele solo não saturado, que é o de peso específico 18,5. Então 18,5 vezes 1 vai dar 18,5, vezes o fator vai dar 3,7 kPa. Então isso aqui é o alívio, tá? Então, tomar cuidado que esse valor no somatório geral lá no final ele entra como negativo e não positivo, porque é um alívio, estou removendo esse material. Aí a última parte do exercício é o aterro em forma de anel. Então, só para relembrar rapidinho, é esse aterro aqui, ó. Então, quando eu escavei esse material, eu peguei esse material e gerei um aterro aqui, e esse aterro tem um formato, né, anelar aqui, ó. Tá? Então, é um anel que tem 1 metro de largura, né, com um diâmetro externo de 9 metros e um diâmetro interno de 7 metros. Tá? Isso é importante. Qual que é a altura desse aterro? Indefinida. O exercício deixou um ponto de interrogação, eu tenho que achar, como a gente falou no comecinho do exercício, eu tenho que fazer uma igualdade de volumes entre o volume que foi escavado e o volume que foi aterrado para definir isso. Tá? Então, aqui eu já coloquei algumas coisas aqui indicando, né? Então, como esse aterro é uma forma de anel, o ábaco ele não leva em consideração os círculos vazados, é sempre o círculo fechado. Então, quando acontece esse tipo de situação, eu vou ter que pegar um círculo fechado, 4,5 metros de raio, 9 metros de diâmetro, e subtrair, né, do fator ali de um outro círculo com 7 metros de diâmetro, que é o círculo interno. No caso, vai dar 3,5 metros de raio. E aí, com isso, né, eu entrando no ábaco as duas vezes, eu subtraio um fator do outro. Então, é isso que a gente fez aqui. Ó. Então, eu tenho o círculo externo, o x é zero, porque o círculo mantém o mesmo eixo ali, né, o mesmo centro. O r do círculo maior, 4,5 metros. E o z, nesse caso, é 10. Por que é 10? Vamos olhar aqui o exercício e entender. Nesse caso, o material que está sendo aterrado, ele está sendo apoiado na cota 0. Ele está sendo apoiado nessa cota aqui. Diferente daquele material que foi escavado lá de baixo. Então, esse material aqui, ele está apoiado na cota 0, e da cota 0 até a cota menos 10 dá 10 metros. Então, o meu Z, nesse caso, é 10 metros. Eu tenho aqui isso, o x sobre r vai ser 0, e o z sobre r daí vai ser 10 dividido por 4,5, que dá 2,22. Vou entrar no ABAC e achar esse fator. A mesma coisa eu vou fazer com o círculo interno, mesmo procedimento, só que daí o meu z sobre r vai dar um valor um pouquinho diferente, 2,85. Então, 2,22. Entrando no ábaco, né, vocês vão verificar aqui, só para fazer mais uma última vez, 2,20, tá? E 2,22 um pouquinho para baixo. Esse valor aqui, ó, se você ver pela escala, ele está dando um pouquinho abaixo da metade entre as duas linhas. A metade seria 0,25, né? Porque eu tenho a curva de 0,20 e a curva de 0,35. Como está dando um pouquinho abaixo da metade, está mais próximo do 0,20, então 0,24, alguma coisa parecida com isso. Então aqui eu tenho 0,24, círculo maior, e o segundo fator, né, que vocês podem verificar em casa aí com o ábaco, é 0,1625. Então, um menos o outro vai me gerar um fator resultante, né, do anel de 0,075. Com isso aqui definido, só falta eu definir a tensão superficial para multiplicar e achar o acréscimo de tensão lá embaixo. Então aqui agora eu preciso fazer a continha da altura do aterro para eu conseguir definir a tensão dele. Então, ó, a altura do aterro, ela sempre vai, no caso desse tipo de exercício assim, que ele deixou um ponto de interrogação, mas indicou que os volumes são iguais ali, que as densidades são iguais, por semelhança de volumes. Eu sei que o volume escavado é o mesmo que o volume aterrado, né, porque as massas também são iguais, então a densidade obrigatoriamente também vai ser igual. Então, nesse caso, o que vai acontecer? É só você fazer uma igualdade. Ó. O volume do material que foi escavado tem que ser igual ao volume do material aterrado. Então, o volume, né, do cilindro, que é aquele cilindro com 7 metros de diâmetro, então vai ser a área, né, πr ao quadrado, o raio 3,5 metros, então é a área do círculo, vezes a altura de escavação, 1 metro. Isso aqui tem que ser igual ao volume
do aterro. O volume do aterro é a área do anel, então é a área do círculo externo menos a área do círculo interno, vezes a alturinha que eu não sei, que é a minha incógnita. Então você igualando tudo esse negócio aqui, vai deixar em função do Hzinho, e eu acho que o Hzinho, ou seja, a altura do aterro do anelzinho ali, é 1,53 metros. Tá? Com isso, o que vai acontecer? O acréscimo de tensão do anel, né, vai ser o peso específico, que é o peso específico do solo, né? Então não tem segredo, é o mesmo material, porque ele falou que a densidade do solo que estava originalmente aqui permanecia igual, então o peso específico é o mesmo, 18,5 vezes 1,53, que é a altura desse aterro. Tá? Então é uma tensão que eu estou achando. Só que essa tensão está sendo aplicada na cota zero. Quanto dessa tensão que está chegando lá embaixo? 7,5%, então dá dando 0,075, ou seja, isso representa 2,12 kPa. Tá? Então isso aqui é um acréscimo devido ao anel. Pessoal, antes de fazer essa conta, vale reforçar o seguinte. Antes de fazer isso aqui, a gente já tinha que estar prevendo qual que seria esse valor. Não exato, mas assim, com relação ao anel grandão lá de escavação. A gente tinha calculado agora de pouco e a gente verificou que a escavação do anel me gerou um alívio de 3,7 kPa. Sem calcular lá, se eu não tivesse calculado, aquele valor do anel, do aterro em forma de anel, ele deveria dar maior ou menor que esse? É só pensar um pouquinho. O que influencia mais em tensões lá embaixo? Um círculo fechado de solo, que está bem ali na área de influência, ou um aterro em forma de anel? E ainda para piorar, esse aterro está 1 metro para cima apoiado. Então, com certeza, a escavação ela gera muito mais influência, né, em função das tensões ali que chegam lá embaixo, do que o acréscimo de tensão desse aterro em forma de anel, que está mais distante do ponto central e ainda por cima ele está mais alto, ele está mais distante do ponto. Então chega menos tensão lá embaixo. Então isso justifica o porquê que o meu resultado final deu 2,12, apesar do diâmetro externo ser de 9, mas né, eu tenho uma escavação, eu tenho um anel, né, então eu tenho todo um diâmetro interno ali para ser subtraído. Então o resultado final do exercício vai ser o quê? Ó? O acréscimo da torre, o acréscimo do edifício, o acréscimo do aterro, né, aquele aterro da plataforma lá que tende ao infinito, a escavação, que daí entra como negativo, porque é um alívio, e finalmente o acréscimo devido ao aterro em forma de anel. Resultado final, 42,13 kPa, e essa resposta é o acréscimo de tensão final após a construção de todas as obras. Tá? Esse valor é extremamente importante, por quê? Porque quando a gente chega lá em fundações, por exemplo, a gente vai fazer o cálculo, por exemplo, do recalque que aquela camada lá embaixo de solo vai sofrer. Vamos imaginar, por exemplo, que nessa área circular aí em forma de anel, a gente vai executar um silo, sei lá, alguma coisa assim. Então é importante eu saber que se devido às obras próximas ali que vão ser construídas, se eu vou ter algum recalque diferencial ali naquela área do silo ali. Então eu vou analisar antes das construções o que eu ia ter de tensão, o que eu tinha de tensão, que no caso seria só o solo ou algumas obras construídas. E após a construção de tudo, essa seria a tensão final que está chegando lá embaixo, que eu tenho que ainda somar, no caso, com as tensões do solo aqui, que nesse caso esse exercício ele não pediu. E essa diferença de tensões, que no caso vai ser 42,13, né, no final das contas, porque a tensão geostática é a mesma do solo antes e depois, né? Essa diferença de tensão devido a essas obras é o que vai gerar o recalque. Então eu iria colocar esse valor na equação lá de recalque que a gente vai verificar no semestre que vem lá em fundações, né, que é adensamento. E iríamos calcular para ver em quantos milímetros lá que a gente vai ter de deformação na camada de solo lá embaixo e que vai me acarretar no recalque da minha estrutura lá em cima. Tá? E aí, dependendo do valor do recalque, eu posso ter uma situação mais nociva ou menos nociva ali, que não vai acontecer nada com a minha obra e eu posso ficar tranquilo. Beleza, pessoal? Então, esse exercício ele é bem completo, né? A aula deve ter ficado às vezes um pouquinho pesada aí, mas recomendo fortemente que vocês façam esse exercício às vezes de novo, sozinhos, para pegar bem. Um exercício igual esse, se você faz ele e consegue fazer com tranquilidade, você está bem preparado para uma prova, né? Vamos supor, se fosse fazer uma prova minha esse semestre, mas vai ser complicado, né? E com certeza você estaria bem tranquilo aí para a maioria dos exercícios que não variam muito desse jeitão aqui. É sempre esse tipo de problema prático, ok? Então é isso aí. Caso tenha alguma dúvida, tá, para a resolução da lista de exercícios, pode tirar com a gente aí, ok? Ou fazendo uma live também para a gente esclarecer algumas dúvidas.
Muito obrigado aí, bom descanso para todo mundo, se cuidem, bons estudos. Até mais.